Eu pensei que eu tinha paciência, mas eu acho que vocês têm muito mais paciência do que eu. Porque eu sei que vocês estão aqui há muito tempo. Começou bem depois da hora que a gente previa começar. E eu acho que o companheiro Camilo disse uma coisa muito importante. Ou seja, depois do espetáculo que vocês deram aqui, não era necessário mais que ninguém falasse, porque nós, os políticos que fazemos discurso, de vez em quando a gente tem que aprender uma lição. A gente tem que vir de vez em quando, sentar, ouvir o povo falar e ir para casa para saber se consegue digerir tudo que o povo falou. Porque o que vocês fizeram aqui hoje foi quase que o renascimento da cultura popular desse país, que está sendo sufocada por um governo que não entende e não quer entender nada e não quer ouvir as pessoas. E esse é um dado muito sério. Muito sério. Esse país nunca será o país livre e soberano que a gente quer construir se a gente não levar em conta o fortalecimento da nossa cultura popular, dos nossos artistas, para que esse país possa ser conhecido no mundo não apenas como o país do carnaval ou o país do futebol, mas o país da cultura em que o povo é efetivamente respeitado, o artista é respeitado, e com a sua cultura, o artista poderá não só divertir e entreter todo o seu país, como pode ganhar o dinheiro para sobreviver e cuidar da sua família com dignidade. Então, o que vocês fizeram aqui hoje, para mim, marcou profundamente. Marcou profundamente. Eu, sinceramente, eu vou dizer mais algumas palavras, porque tem o microfone na minha mão, eu sou louco para o microfone, então eu gosto de falar. Olha, primeiro eu queria coordenar o Camilo, agradecer o Camilo pelo dia maravilhoso que ele nos proporcionou hoje, visitando o Porto do Ceará, o Porto em Fortaleza, visitando, sabe, a ZPE, aprendendo um pouco com as pessoas e vendo como não é difícil gerar emprego nesse país. Esse porto tem uma siderúrgica que nós conquistamos da Coreia do Sul em 2010. Ela foi implantada aqui em 2016, começou a funcionar. Essa siderúrgica veio para cá porque era para ter vindo a refinaria, que não veio. E me parece que está indo de vento em popa, está produzindo, está exportando. Eu acho que daqui a uns 10 anos, ou quem sabe 15 anos, o Ceará já não será mais o terceiro, quem sabe pode estar disputando o primeiro porto, porque o Ceará fica bem ali, pertinho da Europa. É só olhar o mapa do Brasil, que dá quase para a gente pular e chegar lá. Então eu acho que vai ser um transporte mais barato, vai ser uma coisa que, se continuar no ritmo que está, o Ceará vai agradecer a quem teve a ideia de trazer a siderúrgica, sabe, e de fazer esse porto em 2000. Esse porto foi feito em 2002, sabe? Tem apenas 20 anos de idade e já é um porto que vai fazer valer a pena ter investido dinheiro nele. Quero agradecer a nossa querida, que eu chamo de galega, a nossa querida presidente, a Gleice, presidenta do nosso partido, motivo de orgulho, não apenas de ter uma mulher, mas de ter a mulher presidindo o nosso partido. E junto com a Gleice, eu quero agradecer a Sônia, que é da nossa Secretaria de Organização, que tem feito um trabalho extraordinário. E muitas vezes, Sônia, a gente só sabe cobrar. De vez em quando é importante a gente agradecer as pessoas pelo que eles fazem. Queria agradecer os nossos companheiros deputados federais. Eu lembro que eu vim a primeira vez a esse estado aqui fazer campanha política no comício inesquecível de 2002,
quando a gente quase elege o Zé Ayrton governador contra o Ciro, contra o Tasso e contra o Alcântara, o Lúcio Alcântara. O PT aqui, o PT acho que o PSB e acho que o PCdoB, não tinha muita coisa, não era um bando de jovens malucos, era um bando de jovens malucos, ou seja, e a gente perdeu as eleições por 3.000 votos aqui no Ceará. Eu acho que Deus ajuda, porque se a gente ganhasse, eu não sei se o Zé Ayrton, com a experiência de capoeira, ia dar conta disso. Mas depois a gente elegeu a Luziane, e depois a gente elegeu a Luziane prefeita de Fortaleza, e ela foi, sinceramente, eu acho, Luziane, que muito ódio que descarregam sobre você é inveja da competência que a menina conseguiu fazer na prefeitura de Fortaleza. Bem, eu não vou falar do Guimarães, porque o Guimarães é o rei do Ceará. O Guimarães, você não sabe como é o Guimarães. Vocês não têm noção, vocês cearenses não conhecem o Guimarães, nós de São Paulo é que conhecemos o Guimarães. E o Ceará é engraçado porque tem o Ceará, logo o Ceará, que deveria ter um presidente da CUT chamado Ron, Mané, Joaquim. Tem um cara chamado Will. Se alguém fosse contar em outro lugar e falar, fala com o Will, presidente da CUT do Ceará, isso é piada. Isso é piada contra nós. Sabe? Então, Will Pereira, o nosso querido Márcio Macedo, a nossa querida coordenadora do MST, o nosso companheiro Silvério, que eu chamei de Lunga aqui. Cadê o Lunga? Já foi embora. Já está aí ainda. Obrigado, companheiro. Obrigado pela tua coragem. E também o nosso companheiro, cadê o nosso menino? Nosso menino, olha, ele ia botar uma camisa amarela, mas ele falou, não, se eu botar você Bolsonaro, eu vou colocar azul. Essa camisa azul aí, o nosso querido Léo Suricati Ceboso. Por quê? Por que Ceboso? Bem, queridos companheiros, nosso Bongata aqui é um gaúcho, porreta, dirigente sindical, trabalhadores rurais e o líder do PT. Olha, gente, são duas palavras. Nós estamos vivendo um momento inusitado no país. Eu, depois que participei como deputado constituinte em 88 e conseguimos aprovar aquela que nós chamamos Constituição Cidadã, e depois que nós vimos esse país eleger, acabar com a ditadura militar em 85 e começar a eleger presidentes, não que faziam o que a gente gostava, mas presidentes mais democráticos, mais civilizados, e depois da nossa experiência no governo, eu nunca imaginei que a gente pudesse retroceder como nós retrocedemos. Nunca imaginei. Eu quero dizer para vocês que se tem um brasileiro hoje que custa acreditar o que aconteceu no Brasil, sou eu. Porque, veja, nós apresentamos como candidato um cara que foi, indubitavelmente, o melhor ministro da educação da história desse país, o companheiro Fernando Haddad. Nós apresentamos a inteligência que foi derrotada pela ignorância. Porque o que ganhou as eleições de 2018 foi a antipolítica, foi a anticivilidade, foi a antifraternidade, foi a anti-humanidade, foi a anticompreensão da coisa mínima de solidariedade. Um cidadão que não conversa absolutamente nada sério durante todos esses anos
e durante o dia é uma mentira atrás da outra e uma provocação atrás da outra. E teve mais de 120 pedidos de impeachment, não se votou impeachment, teve a destruição da consolidação da lei do trabalho, que nós conquistamos ainda em 1943, quando Getúlio era presidente da República. Depois teve todas as nossas conquistas previdenciárias que eles foram desmontando. Depois eles começaram a desfazer, sabe, coisas que nós construímos. E agora querem mexer no servidor público municipal, estadual e federal. Sob o argumento, vocês estão lembrados, que em 89 o Collor inventou a ideia do Marajá, que era para depreciar a função do servidor público. A coisa foi tão grave em 89 que o cara que ganhava R$2.000 se achava Marajá, tá lembrado? As pessoas tinham vergonha de contar o salário, porque o Collor disse que todo mundo era Marajá. Agora o Bolsonaro quer destruir o serviço público para poder colocar quem ele quiser. Olha, se sem destruir, ele já colocou mais de 6.500 militares para ocupar cargos públicos, dobrando o salário dos militares, porque o cara recebe como militar aposentado e recebe trabalhando no governo. Se ele, sem mudar o estatuto do servidor público, já fez isso, imagina o que ele vai fazer se ele conseguir mexer na lei do servidor público. O que eu acho que vocês têm que fazer, companheiro do sindicato? O que eu acho que tem que fazer? Não dá para fazer manifestação em Brasília. Não dá. É difícil, é caro, não pode ter aglomeração. Tá? Mas veja, os deputados moram aqui em Fortaleza. Os deputados moram em São Paulo, os deputados moram em Pernambuco, os deputados têm casa, têm cidade. O presidente da Câmara tem casa, o do Senado tem casa. Vocês não podem juntar 50 mil? Junta 50 e vai na casa do deputado conversar com ele. Não precisa. Faz uma relação e vai na casa. Não precisa xingar nenhum deputado, não precisa ofender nenhum deputado, sabe? Mas vá lá, pega o professor, a professora, o servidor da Previdência e vai lá conversar com o cara. Vai lá falar, cara, você foi eleito para isso, porra? Você quer ferrar a gente? Já não chega o presidente ferrando? Se a gente fizer isso, a gente pode criar um movimento muito mais forte. Imagina você juntar 50 grupos de 50 pessoas e visitar 50 deputados. O efeito é muito maior, porque senão eles vão desmontando tudo. Até outro dia a votação era pelo celular, não tinha voto presencial. Então o Lira sentava na mesa e falava votação, votação. E o Bongás ligava para o deputado do PT, votação, votação. O cara estava até no bar tomando um whiskyzinho, votação. O cara ia lá e votava sem nenhuma preocupação, não tinha pressão sobre ele. Parece que vocês só sabiam fazer pressão quando eu era presidente, o Adil era presidente. Pô, hoje nós temos que renovar o nosso jeito de brigar. Se está difícil nadar em alto mar, vamos nadar no açude. Se está difícil no açude, vamos pular numa bacia d'água, mas não vamos ficar parados. Bem, além disso, gente, a situação é tão anômala que esse país voltou a ter fome. Depois que a ONU anunciou que o Brasil tinha saído do mapa da fome, em 2012 e 2014, o Brasil volta ao mapa da fome de uma forma muito mais perversa e muito mais cruel do que antes. Porque quando eu cheguei na presidência da República, nós prometemos acabar com a fome. Vocês estão lembrados que o meu discurso foi o discurso mais humilde e mais simples. Até o meu melhor amigo da CUT deve ter dito, porra, esse Lula pelegou. Porque eu não fiz nenhum discurso contra ninguém, eu disse apenas o seguinte, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a tarefa da minha vida. Olha, e só se preocupa com a fome quem sente a fome. É preciso sentir. A fome, você está conversando com uma pessoa que está com fome,
Se ela não se queixar que está com fome, você não sente. A dor é interna. A dor é uma lombriga maior comendo uma menor. É o maior genocídio de lombriguinha nova, é a fome. As pessoas não se importam. Eu me sinto quase que nada. Quando eu passo na rua, que eu vejo um cara com cartaz, eu estou com fome, eu preciso comida. Ele nem tem coragem de pedir esmola, porque os carros não abrem mais a porta para dar esmola. Ele faz um cartaz, eu estou com fome, eu quero comida. Eu era pequeno empresário, eu quebrei. Sabe, é assim. Porque as pessoas não gostam de se expor quando estou com fome. Quando eu queria fazer o projeto Fome Zero, logo de cara a gente só pensava na pobreza do Piauí. E ninguém gosta de ser chamado de pobre. Ninguém. Ninguém é pobre por orgulho. Ninguém ganha eleição por ser pobre. Então, o povo não gostava. Nós fomos em Guariba fazer o projeto Fome Zero. E foi uma coisa maravilhosa, porque quando você deu o primeiro auxílio família que você deu para as pessoas, eu não esqueço o depoimento de uma mulher dizendo: agora eu não preciso mais comprar pé de frango, eu vou comprar um frango inteiro. Quem não vive não sabe o que é isso. Esses dias eu fiquei horrorizado quando eu vi no Mato Grosso, em Cuiabá, uma mulher está na fila do açougue para pegar de presente osso. Osso. Para colocar, quem sabe, na água, fazer um gostozinho de carne e colocar um arroz para cozinhar, um feijão. Será que a gente não tem, sabe, capacidade de indignar a humanidade contra isso? Quando eu saí da cadeia, eu fui falar com o Papa. Sabe, o Papa foi extraordinário. E eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Uma campanha mundial. Nós temos que mexer com o sentimento da humanidade, gente. O mundo, esses dias eu vi o cara da Amazon, é isso? Então o cara comprou um iate de 400 milhões de dólares e comprou um outro iate para descer um helicóptero. E do outro lado tem 1 milhão de seres humanos passando fome. 1 milhão de seres humanos passando fome e o cara não paga imposto de renda, pelo que eu sei. Nenhuma das grandes empresas dessa Google não paga imposto. E não paga imposto no Brasil. E já está sendo quase que uma das maiores arrecadadoras de imposto, de dinheiro aqui, de publicidade, e não paga imposto. Eu fico pensando, como é que a gente vai mudar esse mundo? Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente dorme direito sabendo, sabe, que você passou na rua e estava uma mãe com 2 crianças no colo, passando fome, dormindo no frio, sabe, sem ter o que comer. Esse dia na televisão de São Paulo mostrou um rato entrando embaixo da coberta de um coitado que estava dormindo na rua. Olha, como é que a gente não fica sensível a isso? Sabe, eu acho, Camilo, que nós estamos virando um pouco o algoritmo. Sabe, eu acho que um dos objetivos, sabe, que pode acontecer na internet, a massificação do fake news, da mentira, é transformar a gente em algoritmo. Nós vamos ser guiados. Alguém vai dizer o que a gente tem que fazer, alguém vai dizer o que a gente tem que votar, alguém vai dizer que barca a gente vai comprar, porque está virando assim a humanidade. Está acabando o humanismo, está acabando o sentimento, está acabando a paixão. Sabe, não é possível, não pode ser. Eu lembro que quando eu tinha a tua idade, Ceboso, quando eu tinha a tua idade, chegava um mendigo na minha casa, na Vila Carioca, que a gente era pobre pra cacete. Mas se chegasse um mendigo na porta de casa pedindo comida, a minha mãe mandava ele entrar e ele comia na mesa com a gente. Hoje a gente tem medo. Hoje o cara está pedindo comida e você vira o rosto pro cara, e ainda, se é da classe média alta, chama ele de vagabundo. Vagabundo não quer trabalhar. Esse vagabundo não quer trabalhar. E se for negro, então, é vagabundo, vagabundo. Que é assim, desde que eles acharam que libertaram os escravos no país. E como é que a gente vai fazer?
Eu estou vendo eles destruírem parte do que nós fizemos na educação. E eu ainda vou chamar a direção da UNE para conversar, vou chamar a juventude do PT para conversar, porque não é possível, gente. Não é possível. Nós tivemos em 2016 9.200.000 jovens fazendo o Enem. Esse ano foi só 3.800.000. Deixaram de investir em ciência e tecnologia. A maioria das universidades não tem dinheiro mais nem para pagar a luz. Do que os reitores têm medo? Do que os estudantes têm medo? Se a gente não se mexer, ninguém vai atender. Então eu penso que está na hora da gente recuperar a nossa autoestima. Eles criaram muita coisa, ameaçaram a sociedade. Teve um tempo que quem usava a camisa vermelha era muito difícil andar na rua de São Paulo. Era muito difícil entrar no restaurante. Ainda ontem, no Maranhão, um companheiro da direção do PT, o Márcio Jardim, estava de camisa vermelha, tinha um congresso de banqueiro ou do sistema financeiro, sabe, de gaúcho, e uma mulher invocou com a camisa dele, sabe, e ainda falou para ele, você só pode ser maranhense, aqui vocês não têm nem o que comer. Com a maior disfarçatez, eles criaram um clima de medo na sociedade, e nós não podemos ter medo. Nós não precisamos ter medo desse país, não é dos milicianos. Esse país é do povo brasileiro. E não é correto que eles não saibam o que a gente pensa. Não é correto. Então, deixa eu falar para vocês. Além da educação, a questão da cultura. A gente tinha um orçamento de 2.340.000.000 para a cultura. Esse ano vai ser 23 milhões só. Então, eu fico pensando, o que a gente vai fazer? Impeachment dele, me parece que o presidente da Câmara não coloca. Eu não sei se a Suprema Corte vai interditá-lo ou não, depois dessa loucura. Mas se nada disso resolver, tem um juiz poderoso que é o povo brasileiro. O povo brasileiro pode acabar com essa farra. Não é possível que esse país tenha eleito um presidente que não tem uma proposta, sabe, que seja digna para esse país. Aprendeu um refrão, sabe? Aprendeu um refrão para terminar os comícios dele, sabe? Deus acima de tudo e o Brasil acima... Não, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou seja, e acha que é cristão. Acha que é evangélico. Gente, o cara evangélico é sabido. O povo evangélico não é a topeira que ele tenta passar ideia. Primeiro que se o cara fosse cristão, ele não utilizava tanto o nome de Deus em vão. Ele poderia respeitar um pouco mais a religião. E depois tem a questão da pandemia. Que se não fossem os governadores do Nordeste terem criado essa união entre os 9 governadores, eu não sei o que teria acontecido no país. Mesmo assim, até hoje não tem um gesto do presidente para pedir para as pessoas colocar máscara, não tem um gesto do presidente para pedir para as pessoas tomarem a vacina. O gesto dele continua a ser de negar. E outro dia ele disse uma frase supimpa. Se fosse eu que estivesse cuidando da vacina e não os governadores, não estaria acontecendo o que está acontecendo no Brasil. Com a maior disfarçatez. Então, companheiros e companheiras, eu estou dizendo isso para dizer para vocês o seguinte. Olha. Grace, nós estamos conversando com muitas forças políticas, porque é preciso a gente criar um clima de paz nesse país. Eu, quando viajava com vários países da América Latina e da África, eu dizia para os presidentes, cara, você só vai fazer esse país crescer se estiver reinando paz. Em tempo de guerra, nenhum país cresce, é só destruição.
Em tempo de guerra, você destrói os prédios, você destrói as pontes, você destrói as estradas. Você tem que ter paz para que você pense em construir as coisas. Sabe, você tem um presidente que distribui propaganda de arma todo dia e não distribuiu um livro didático até agora. Sabe, eu, sinceramente, nem sei se ele lê alguma coisa, porque ele não gosta. Então, é o seguinte, companheiros, é o seguinte, eu vou terminar só dizendo para vocês o seguinte. Essa visita minha aqui foi para aprender. Eu vou voltar para fazer política, para fazer discurso, para fazer comício. A gente vai fazer muitos aqui nesse estado. Sabe, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu ainda não decidi ser candidato. Só vou decidir, sabe, lá para o começo do ano que vem. Mas eu só quero que vocês saibam. Só quero que... Não, veja, eu tenho que ter muita responsabilidade ao decidir fazer as coisas. Eu já sou um jovem de 75 anos. Sabe, eu vou pensar muito, porque cuidar de 215 milhões de pessoas exige muita responsabilidade. Agora eu vou dizer para vocês, eu tenho muita vontade de votar. Muita vontade de votar. Porque hoje, Camilo, hoje eu já tenho clareza de que a gente poderia ter feito mais do que a gente fez. Hoje eu tenho clareza que a gente poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais para a cultura, poderia ter feito mais, sabe, para a agricultura, poderia ter feito mais, não sei muito, mas poderia ter feito mais. Nós poderíamos ter consolidado algumas conquistas da sociedade. É que a gente também vai aprendendo. Você sabe que hoje você está mais preparado do que você estava no primeiro ano. A gente vai aprendendo. E eu quero juntar muita gente boa para a gente poder governar esse país, porque nós vamos pegar esse país pior do que eu peguei em 2002. É importante você ter na cabeça, nós vamos pegar esse país pior do que nós pegamos em 2002, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista do emprego e do ponto de vista político. Eu, se ganhar, vou colocar o Camilo para mandar os generais embora. Olha lá, você que é corajoso mandar os generais embora, porque são quase 7 mil. Eu, baixinho assim, não vou me meter nisso. Mas sabe o que acontece? Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dar um basta nisso. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou com vontade, se chegar na hora o PT quiser, se chegar na hora o PT aprovar, se chegar na hora a gente arrumar, pode ficar certo que nós vamos votar. Esse povo vai voltar a comer carne, esse povo vai voltar a ter emprego, esse povo vai voltar a ter orgulho de entrar na universidade, esse povo vai ter mais escola técnica, esse povo vai ter ensino fundamental de mais qualidade. Nós vamos ter que fazer aquilo que o Haddad começou, sabe, tempo integral nas escolas, para a gente evitar não só a violência, mas para melhorar também a qualidade do ensino que a nossa molecada vai ter. Aí nós vamos fazer aquilo que muitas vezes uma revolução não consegue fazer. Aí nós vamos ter que fortalecer o SUS, porque tinha muita gente que metia o pau no SUS, mas quando veio a pandemia as pessoas aprenderam. Graças a Deus o Brasil tem o SUS e profissionais de saúde da mais extraordinária qualidade que evitaram que o desastre da pandemia, sabe, fosse pior do que está sendo. Então, gente, olha, eu ainda vou ficar por aqui, acho que até terça-feira, é isso? Até terça-feira. Eu vou ter alguns compromissos aqui, mas eu queria que vocês soubessem, tá? Eu não esqueço nunca o que o Ceará representa para mim em toda a eleição. Não esqueço nunca. E eu preciso tratar vocês muito bem. Se tem um cara que tem que ter carinho, fazer chamego e adular o povo cearense, sou eu. Porque o que vocês fizeram para mim em todas as campanhas que eu participei é a mesma coisa de um pai fazer para um filho.
Eu devo muito a vocês. Devo à militância do PT, sabe, o que eu sou hoje. O caráter que eu adquiri, a honradez de fazer política. Quando eu decidi que não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não colocava a tornozeleira na canela porque eu não era pombo, e que não ia fazer da minha casa uma prisão, não era por birra, não, era por orgulho. Orgulho porque eu tinha certeza que eu ia provar que a quadrilha que eles disseram que eu tinha montado, eram eles que tinham montado. Demorou 5 anos. Demorou 5 anos. Vocês não sabem o que é sentar num sofá com a família e ver todo dia 20 minutos de Jornal Nacional dizendo que você é ladrão, que você roubou, que você, sabe, tirou coisa da Petrobras. Aí você mudava de canal, o mesmo canal, mais 20 minutos. Você entrava na internet, era uma enxurrada de denúncia. Você entrava no outro canal de televisão. E eu resolvi lutar, porque a honra da gente, se a gente não tem, e se a gente não acredita nela, ninguém vai defender a honra da gente. Então era preciso reconquistar o direito de andar da cabeça erguida. A dona Lindu me dizia, meu filho, nunca baixe a cabeça. Se você baixar a cabeça, os teus amigos vão colocar uma cangaia e você nunca mais vai levantar o pescoço. E eu estou aqui, de cabeça erguida. Não sei se os meus algozes estão de cabeça erguida. Não sei como é que anda aqueles que fizeram a minha prisão. Não sei como é que anda aqueles que fizeram a minha condenação. Não sei como é que anda aqueles que bloquearam. Eu estou até agora com o meu patrimônio todo bloqueado. Todo. Se não fosse o meu glorioso PT, eu não estaria nem também. Eu ia pedir um emprego para você. Eu vim aqui, ia pedir logo um bom emprego. Então, gente, é o seguinte, olha. Eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a todos os artistas que vieram aqui. Às vezes, essa é uma revolução que nós vamos fazer. Porque não é possível. Não é possível que a arte que a gente vê espalhada pelo Brasil não apareça a nível nacional. Sabe, você aqui no Ceará, liga a televisão, você é obrigado a ver o que a Rede Globo quer que você veja. Não importa que não tenha nada com o Brasil, você tem que ver. Por que os artistas populares não têm acesso aos programas de televisão a nível nacional? Para que Pernambuco saiba o que faz o Ceará, para que o Ceará saiba o que faz o Pará, para que o Pará saiba o que faz o Tocantins. Por que não se estabelece? Eu tentei criar uma televisão e essa é a autocrítica que eu faço. Criei uma televisão, mas não tive condições de fazer essa televisão voltar a funcionar. Dizia que era a televisão do Lula, agora virou a televisão do Collor. E nós vamos fazer uma regulamentação nos meios de comunicação nesse país para que a gente possa democratizar. Para isso, gente, nós temos que votar em deputados. Porque se eu ficasse fazendo bravata aqui e depois vocês elegerem a maioria do Centrão, acabou. É importante que na hora que a gente for votar em deputado, a gente comece a escolher quem é que vai votar de acordo com aquilo que a gente pensa. Senão não vai dar certo. Tá? Mas eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre política, sobre eleições, sobre candidatura. Nós vamos discutir muito aqui. Tá bem? No mais, gente, um beijo no coração. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Sabe? E até outro dia, se Deus quiser.